compartilhe. Inscreva-se em nosso canal. Estarei apresentando alguns pontos geopolíticos que apontam uma real saída do presidente Jair Messias Bolsonaro. Estaremos juntos analisando as cenas marcantes no Congresso do Capitólio, nos Estados Unidos, e falas que afirmam possível fraude nas urnas eletrônicas e nas eleições para presidente e governo, como disse Bolsonaro. Primeira observação a fazer é que Bolsonaro não está alinhado à Agenda 2030 da ONU, que se refere ao desenvolvimento sustentável. Uma segunda observação seria aos ataques ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Após inúmeros ataques, os ministros, então, Michel Temer, elaborou e entregou uma carta de pacificação ao Bolsonaro. O ministro Luiz Fux se pronunciou dizendo que caso Bolsonaro descumprisse uma decisão do STF, ele iria cometer um crime de responsabilidade fiscal, cabendo assim a abertura de impeachment. Analisando o cenário do tabuleiro, onde temos duas peças que fazem o papel de dividir o povo brasileiro. Porém, quem é o dono deste jogo já deixou claro. Quem muda as regras e os resultados no final são eles, e não nós do povo, ao irmos realizar nosso ato democrático através das urnas eletrônicas. Que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Deixe de censurar o seu povo! Mais do que isso, nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. O presidente Jair Bolsonaro fez novas ameaças e voltou hoje a falar em ruptura durante um evento com lideranças evangélicas. O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o judiciário neste sábado, ao participar de um culto evangélico em Goiânia. Temos um presidente que não deseja e nem provoca rupturas, mas tudo tem um limite em nossa vida. Não podemos continuar convivendo com isso. E ele foi além. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. A declaração vem na esteira da crise entre Bolsonaro, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Eles têm tomado decisões como a prisão de aliados e a retirada de dinheiro de sites governistas, que espalham fake news. A lei que institui o Plano Plurianual da União para o período entre 2020 e 2023 foi publicada hoje no Diário Oficial da União, com um veto relativo a metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Aprovado pelo Congresso Nacional no dia 10, o texto foi sancionado no dia 27 de novembro pelo presidente Jair Bolsonaro.
O plano plurianual prevê 54 programas, 304 objetivos e 1.136 metas em ações que totalizam 6,8 trilhões no período de 4 anos. Ele sempre foi contra a gente. E ele sempre bateu na gente na questão da Amazônia. Como se ele tivesse preservado alguma coisa, ele e os seus antecessores tivessem preservado alguma coisa na França. Parece que é uma provocação, sim. Tá? Agora, será que seu serviço de inteligência não sabe quem foi o Lula aqui, ao longo dos 8 anos dele, mais 6 de Dilma, o que foi feito no Brasil? Queimar a Amazônia, inclusive, os picos aconteceram na era do PT. Tá? Agora, você pode ver, o Lula teve agora há pouco na Europa, foi recebido pelos uns 20, 25 parlamentares do Parlamento Europeu, que são mais ou menos 700 parlamentares, e foi aplaudido. O que a imprensa diz aqui no Brasil? A grande mídia, né? Lula é aplaudido no Parlamento Europeu. É a mesma coisa se chegar aqui o Maduro no Brasil, vamos supor, ele vai ser aplaudido pelo pessoal do PSOL, do PDT, do PCdoB e do PT na Câmara dos Deputados. Não quer dizer que a Câmara apoie isso que está acontecendo lá na Venezuela. Então tudo é um jogo político, né? E o que interessa para alguns países do mundo? Ter alguém sentado nessa cadeira que eu estou aqui agora, simpático à política deles. Qual? Nessa hora eu disse que o ex-presidente Michel Temer foi ouvido mais cedo pela rádio Band News FM, disse ter ficado surpreso com a repercussão da Carta à Nação, que foi redigida por ele e assinada por Jair Bolsonaro. Bolsonaro, por sua vez, criticou aqueles que criticaram a carta em conversa com apoiadores mais cedo. O Ângelo Nascimento está ao vivo comigo com mais informações sobre essa repercussão na capital federal dessa carta, que ontem, inclusive, foi detalhada aqui à tarde. Repercussões aqui na capital federal por conta, desta carta, então, divulgada ontem pelo Palácio do Planalto, como uma espécie de pedido de desculpas do presidente Jair Bolsonaro aos ministros lá do Supremo Tribunal Federal. Muitas avaliações estão sendo feitas, algumas no próprio âmbito do STF e também lá do Congresso Nacional. Começo destacando algumas avaliações feitas por parlamentares, principalmente aqueles de oposição lá do Congresso Nacional. Muitos acreditam ser importante, esse sinal dado pelo presidente Jair Bolsonaro de baixar o tom em relação ao Supremo Tribunal Federal por conta de toda a crise institucional que foi desencadeada por conta dos ataques, que eram feitos aí pelo chefe do Executivo. Alguns acreditam que demorou bastante para que de fato esse tom fosse baixado, que o presidente de fato representasse e apresentasse um recurso em relação a essas falas. Articulação de 3 ministros do Supremo para não ter o voto auditável. Se não tiver, vai ter que ter manifestação. Manifestação. Eles vão ter que apresentar uma maneira de termos uma eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditável para ter a certeza de que o povo votar vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não vai ser para governador, para senador. Fraude. Então, se tem 3 do Supremo articulando para não ter o voto impresso, porque estão preocupados com judicialização, que eu já falei, se o Congresso promulgar, vai ter voto impresso. Agora, se essa articulação prosperar, esses 3 vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas no ano que vem no Brasil. Eu estou antecipando porque a minha, que eu estou falando aqui, é a expressão da democracia. É a transparência. Tá? Não adianta vir com o argumentozinho que é muito caro, dinheiro tem. Já está arranjado dinheiro para as eleições, para comprar impressora. Então nós queremos eleições limpas no ano que vem. Amém. Porque tirar o Lula da cadeia, tornar elegível, para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer. Tem apoiadores que recebem ali o presidente em volta do hotel, no entanto, imagens projetadas em prédios mostram ali a figura do presidente Jair Bolsonaro e com muitas críticas. Que projeções são essas, Jamil? Olha, Fabiola, de fato, esse é o prédio da própria ONU, é a sede da ONU. As repercussões da invasão ao Congresso americano aqui no Brasil. Acompanhe com Daniel Lian. As contas do Facebook e Instagram do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram bloqueadas por tempo indeterminado. O anúncio foi feito pelo presidente executivo da rede social, Mark Zuckerberg, em um post após a invasão do Congresso por apoiadores do presidente. O tempo mínimo que Trump ficará impedido de postar nessas redes será de 2 semanas. Isso coincide com a posse do presidente eleito Joe Biden, marcada para o próximo dia 20 de janeiro.
As empresas veem risco do republicano utilizar os serviços de maneira errada e, com a medida, esperam pela transição pacífica de poder. A plataforma de streaming Twitch também bloqueou o canal de Trump.